Irmãos, a gente precisa sempre estar voltando para determinados assuntos, né? Tem assuntos que são básicos e que a gente não pode parar de revisitar, né? A gente precisa estar com isso constantemente no nosso coração e na nossa mente também. Amém? Não pode estar só como uma verdade que um dia você recebeu. Eu gosto de dizer isso. Já cria é nome de francês. A gente não pode estar confiando na fé que um dia a gente já teve. Nós precisamos permanecer crendo. E para permanecer crendo, nós precisamos permanecer ouvindo. No que tange a cura, existem vários aspectos, né? Ministros aqui ministraram de formas diferentes, existem abordagens diferentes, e uma não exclui a outra, amém? Tudo está sendo um complemento, e se a gente se apega a um lado e não abraça aquilo que Deus está ministrando, é possível que a gente fique deficiente, e na hora que nós precisamos de cura, aquele aspecto específico esteja faltoso. Quantos estão entendendo? Então é melhor que a gente ouça na maior variedade e abrangência de assuntos relacionados à cura divina possível. Agora, eu não posso deixar essas coisas ficar no passado, ficarem esquecidas. E se você não ouviu, irmãos, tudo, talvez às vezes chegam pessoas na igreja mais novinhas e a sensação que a gente percebe é de que é como aquela pessoa que chegou na metade do filme. Você está vendo, irmãos, ali que a confusão está acontecendo e vai se resolver, mas você não sabe como começou, quais foram os primeiros passos, e por isso para a gente é tão importante permanecer ensinando as coisas básicas. Se você está passando por um momento de enfermidade, de doença no seu corpo, e você deseja ficar livre disso, irmão, atenda às edições do Centro de Cura, porque lá a gente vai ter a oportunidade de colocar um fundamento para cada aspecto necessário para que você receba cura. Lá nós ensinamos sobre esse amor curador de Deus, a gente ensina sobre o que Jesus fez na cruz. Você precisa saber desse fundamento para que a gente tenha o resultado na nossa vida. Existem várias outras coisas e a gente vai discorrer talvez sobre algumas delas aqui hoje de manhã, mas o que eu quero te animar é para não perder, irmãos, o interesse de ouvir as mesmas coisas. Eu penso nesse exemplo de ouvir as mesmas coisas como aquele caldo de cana. Quem aqui gosta de caldo de cana? Você foi para algum lugar que faz, o camarada vai passar a cana lá uma vez, naquele moedor, vai sair, irmãos, algumas gotas, e o que ele faz? Ele pega o bagaço, passa de novo, dobra o bagaço, passa lá de novo, e depois ele pega aquele bagaço, dobra de novo, passa de novo. Se ele for bem miserável, ele vai fazer isso 10 vezes. Brincadeira, brincadeira, se alguém trabalha com cana e faz isso várias vezes. O fato é que se você passa aquela cana no moedor uma vez só, você não extraiu tudo que poderia extrair. Não é assim, irmãos? Ouvir a palavra é a mesma coisa, só que os irmãos estão aqui? É a mesma coisa, você vai estar ouvindo uma verdade. Agora, diferente do caldo de cana, que quanto mais você passa, menos caldo vai caindo, ouvir a palavra é o oposto disso. Quanto mais você ouve, mais o sumo, mais aquela substância vai caindo para você, mais verdade vai se tornando no seu coração, mais da influência e da unção. A unção não vai se esvaindo à medida que você ouve, ela vai ficando mais forte, mais densa, e essa é a vontade de Deus. Então existe sim a necessidade da gente entender algumas coisas de forma mais profunda primeiro, amém? Fundamento sólido para que a gente possa construir outras verdades. Mas hoje de manhã eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Deus. Esse é um aspecto. Os irmãos estão comigo? O irmão Reagan, ele fala algo interessante. Ele diz: Deus sempre opera no reino do sobrenatural. Deus, ele não vai começar uma coisa de fora para dentro, amém? Deus não começa tocando as tuas unhas para depois tocar o teu espírito. Ele começa do teu espírito, e depois aquilo que vai acontecendo no âmbito, no reino espiritual, vai afetando a matéria, vai afetando aquilo que é físico. Se a gente esquecer disso, irmãos, a gente começa a tentar provocar essa cura de outras formas. E mais uma vez, nada de errado, o natural é o natural, e o natural precisa ser bem tratado. Mas existe uma fonte, um coração. Por quê? Deus é um grande homem, um grande corpo lá em cima. Deus é espírito. A Bíblia, quando vai falar da criação do homem, narra primeiro a criação do espírito do homem. Gênesis 1, a gente vai ver Deus dando ênfase para o espírito humano. Por quê? É daí que vai partir todas as coisas. A Bíblia diz, irmãos, que tudo que veio a existir daquilo que não era visto. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. De fato, Deus inicia, Ele cria o começo, Ele cria os céus e a terra, e à medida que Ele vai falando, as coisas vão se fazendo. E eu acredito que isso está escrito lá em Gênesis, não porque Deus queria satisfazer a curiosidade da gente,
científico em todos os aspectos, ou toda curiosidade que alguém tenha sobre como o mundo foi feito. Gênesis está lá, irmãos, porque Deus queria trazer uma orientação sobre como Ele cria coisas, como Ele trabalha. Os irmãos estão comigo? Não tem lá, irmãos, o umbigo de Adão, aquelas coisas, você já sabe dessas histórias. Como é que foi a infância de Satanás brincando no colegial, lá no Jardim 1? A gente não vai ter coisas que talvez a gente gostaria de saber, mas Deus revelou o que Ele quer que você saiba, para que você entenda como Ele opera. E em primeiro lugar, Ele opera desse reino do Espírito, sobrenatural. Diga, Deus é sobrenatural. Diga, eu também sou sobrenatural. 2 Coríntios no capítulo 4, no versículo 5, Paulo diz: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus como Senhor. Diga, Jesus. Mas não é apenas Jesus, nós pregamos a Ele como Senhor sobre tudo e todos. Ele é Senhor sobre a nossa vida. E Ele diz: e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Por quê? Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Oh, glória a Deus. Imagina que Gênesis 1, irmãos, foi só uma história para nos... foi o que aconteceu, tá? Mas foi dado como pano de fundo para a gente entender o que acontece agora com o espírito humano, uma vez que nós recebemos a palavra de Deus. Um dia Deus disse: no meio da escuridão haja luz, e houve luz. Um dia, irmãos, você recebeu a palavra de Deus e nasceu de novo, e Deus soprou a luz dele sobre o teu espírito. Tudo que era caótico, tudo que era escuro, tudo que era mal da velha criação, foi agora transformado por causa da revelação de Cristo como Senhor. Diga, Cristo é meu Senhor. Iluminação interior. Agora a Bíblia vai falar, irmãos, sobre Jesus como sendo o último Adão. O primeiro Adão, irmãos, formou o que nós vemos hoje como queda, ou como efeitos da queda, por causa do pecado que ele cometeu, mas graças a Deus, a gente não ficou no primeiro Adão, o último Adão se manifestou. E do mesmo jeito que o primeiro Adão precisou receber vida, o segundo Adão se tornou espírito vivificador, ou fonte da vida para aquele que o recebe como Senhor. Se um dia, irmãos, as doenças entraram no mundo por causa do primeiro Adão, eu vou te dizer, o poder curador de Deus entrou por causa do segundo Adão. Se o primeiro Adão trouxe queda para a humanidade, o segundo Adão está trazendo restauração. E alguém pode dizer: ah, pastor, mas a restauração de Jesus não é apenas o que vai acontecer. Também, irmãos, mas graças a Deus, o segundo ou último Adão, ele já veio. Diga, ele já veio. 1 Coríntios no capítulo 15, quando ele vai falar exatamente sobre a restauração do corpo, ou o corpo glorificado, ele vai dizer lá no versículo 24: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Preste atenção, vai haver um reino a ser estabelecido, irmãos, e um dia você vai ver a morte e as doenças envergonhadas, minimizadas, irmãos, expostas ao ridículo, quando todo mundo olhar e disser: é isso que trouxe tanta morte e assolação, diante da glória de Deus não vai parecer nada, assim como já não parece a partir de agora. Mas o que ele diz? Convém uma coisa, irmãos, desde que ele veio, até que isso seja estabelecido, convém que ele reine. Como ele vai reinar, pastor? Pela fé, irmãos. Pela fé você aceita o reino de Jesus, esse reino que pisa as obras do diabo, que destrói o que o diabo tentou fazer. Um dia sim vai vir restauração para todo mundo, mas essa restauração já está disponível para aquele que crê. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que receberam de forma antecipada aquilo que Deus iria fazer no futuro. Um exemplo disso é a mulher cirofenícia. Aquela mulher estava, irmãos, como uma judia, não estava coberta por uma aliança que trouxesse salvação para ela naquele momento, mas ela se achegou ao Senhor da misericórdia. Ela ouviu falar sobre Jesus, ela chegou para ele e disse: ainda que não seja o tempo para os gentios, eu sei que você não vai deixar eu voltar para casa do mesmo jeito. Confiança em Jesus, confiança na sua natureza. E o que aconteceu, irmãos? A bênção que estava destinada para os gentios no futuro, chegou para aquela mulher no dia que ela encontrou com Jesus.
Um dia, irmão, Jesus chegou para falar com uma família que tinha perdido um ente querido. E aí Jesus disse: olha, eu vim para trazer ressurreição. E aí a irmã dele disse: não, eu sei, no último dia ele há de ressurgir. Sim, é verdade, para todo aquele que crê, vai haver uma ressurreição dos mortos. Mas aquela mulher recebeu uma bênção antecipada. Posso dizer, aquela mulher cirofenícia, ela não recebeu a totalidade do que iria acontecer para os gentios. Marta não recebeu uma ressurreição na totalidade do que vai acontecer quando Jesus voltar uma segunda vez. Mas algo daquele poder começou a funcionar naquele momento e trouxe reparo para aquilo que eles estavam precisando. Quantos estão aqui, irmãos? Se a mulher cirofenícia recebeu essa bênção antes do tempo, se Marta recebeu aquela bênção antes do tempo, irmãos, a igreja está aqui para provar do poder sobrenatural de Deus. Um dia a gente vai ver esse poder restaurando tudo, mas hoje já está restaurando no teu espírito, e esse poder tem que fluir do teu espírito para a sua alma, para o seu corpo, para que haja restauração a partir de agora. É isso que é o sobrenatural, o poder de Deus em operação agora. O irmão Reinhard Bonnke, ele tem uma citação, ele diz: o cristianismo ou é sobrenatural ou não é nada. Uau! Tivemos e ainda temos um Jesus sobrenatural, com um ministério sobrenatural, criando uma igreja sobrenatural, um evangelho sobrenatural, uma Bíblia sobrenatural. Tire o miraculoso e você vai ter tirado a vida do evangelho. Olhe para o seu vizinho e diga: não tire. É o vizinho, diga para o vizinho: não tire a sua expectativa do miraculoso. Não deixe, irmãos, o milagre fora da equação, não. Deus pode se manifestar. Ah, pastor, pode acontecer daqui para frente, lá na frente. Não, pode acontecer agora também, irmãos. Eu sei que pode acontecer lá, mas pode acontecer aqui. Amém? Ele continuou dizendo: a igreja se torna uma sociedade ética ou um clube social, quando deveria ter se tornado o sistema de transmissão do poder de Deus para esse mundo impotente. Você e eu somos condutores do poder de Deus para esse mundo. Então, em primeiro lugar, quando você nasce de novo, você recebeu restauração espiritual imediata. A Bíblia diz em João 3,6, Jesus explicando para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando uma pessoa que não tem Jesus lida com doença e enfermidade, irmãos, é um espírito humano sem a vida de Deus lidando com uma enfermidade. É a herança de Adão lidando com uma enfermidade. Mas quando uma enfermidade se levanta contra um filho de Deus, irmãos, é um herdeiro do último Adão lidando com a enfermidade. Muda a perspectiva. É normal o homem que não nasceu de novo, irmãos, ter toda a sua expectativa naquilo que é informação científica ou natural. Mas, irmãos, não é normal o seu padrão de vida ser estabelecido apenas pelas informações naturais, porque você é um ser muito maior por dentro do que o que você é por fora. Você, irmãos, carrega a imagem de Deus no espírito. E isso deve mudar a forma da gente encarar os problemas. No entanto, a gente chega num segundo aspecto. Nós precisamos deixar a palavra de Deus renovar a nossa forma de pensar. Em que aspectos? Em todos os aspectos da vida. Nenhum de nós está na condição de perfeição, pensando que Paulo disse que ainda estava correndo para lá. Ainda tinham coisas a ser ajustadas no seu pensamento. Agora a gente vê pessoas passando por doenças e enfermidades, e infelizmente, irmãos, pessoas investem em coisas erradas, em informações que vão te deixar dependentes de outras pessoas, de outras fontes. Eu quero te dizer que se você está passando por um problema de enfermidade, não tem nada de errado, irmãos, em procurar um médico. O irmão Reagan costuma dizer isso, ou costumava, né? Eu não sei se ele ainda está dizendo, acho que não. Mas ele costumava dizer que graças a Deus pelos médicos, porque eles conseguem nos manter vivos até a gente começar a crer. Foi eu que falei, não fica com raiva de mim não, foi o irmão Reagan. Eles nos mantêm vivos até a gente começar a crer. Mas você é um espírito. Aí se for um demônio que trouxe a doença, irmãos, já falei, a aspirina não vai expulsar demônio. A aspirina pode resolver um problema natural do corpo. Faz não sei o que lá, não sou médico. Não vou estudar para medicina, irmãos. Tenho o maior respeito por quem é. Graças a Deus minha esposa entende melhor disso do que eu.
Mas eu estou aqui como pregador do Evangelho. Eu não sou médico, não sou coach, não sou nada desse que possa te ajudar nesse aspecto, não. Eu consigo te ajudar com o que a Bíblia diz. E eu vou te dizer, irmãos, Deus vive dentro de você. Como, pastor? Irmãos, em primeiro lugar, pela fé, a partir do momento que eu recebi. Agora, uma vez que eu recebi pela fé, eu preciso deixar essa palavra me lavar, irmãos. João, no capítulo 15, no versículo 7, deveria ser um versículo que a gente conta e canta todo dia. Ele diz: se vocês estiverem em mim. Quantos aqui estão em Jesus? Se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir, e o que quer que você peça te será dado. Aí, irmãos, o que é que acontece? Geralmente a pessoa não tem o que pede e para no processo. Não, deu errado. Tá, mas vamos pensar por que deu errado. É possível que as palavras dele não estejam habitando da forma que deveriam habitar. Porque quando a palavra dele está habitando, irmãos, a gente vai mudar o nosso caráter, nossa personalidade, nossa forma de viver, tudo isso vai ser afetado pelas palavras dele. Os irmãos estão comigo? Tem um texto lá de Salmo que ele vai dizer no versículo, acho que é no capítulo 24, é isso mesmo, capítulo 24, versículo 10. Ele diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Ei, versículo triste, né, irmãos? Vou botar até uma música triste para tocar quando a gente pensa num texto como esse. Mas pensa comigo, o que ele está dizendo é o seguinte: a forma que você reage denota a força que você tem. Então não adianta se enganar, irmãos. Ah, não, vai dar certo. Vai dar certo se você estiver colocando a palavra para dentro. Se a palavra estiver mudando teus mecanismos, a tua forma de pensar, teu sistema de crença. Os irmãos estão comigo? Eu não estou falando isso para ficar pesado, não. É para te ajudar a sair de qualquer peso hoje de manhã. Se alguma coisa não funcionou ainda, irmãos, fique tranquilo, a palavra sempre vai funcionar. No entanto, é possível que existam outras áreas da nossa alma nas quais a gente precisa enxertar a palavra. E eu estou aqui para te animar, não é só você não, eu também, cada um de nós. Tem áreas da nossa vida em que a gente precisa colocar mais da palavra, para que a gente mude a nossa forma de pensar, para que a gente comece a demonstrar a força que realmente a gente tem. Imagina, irmãos, se você tem como reservatório a força de Deus dentro de você, que força você deve demonstrar? A questão é o que está por dentro, qual é a fonte. Está comigo, irmãos? Eventualmente eu compro brinquedo para minha filha. Eu também gosto de uns brinquedinhos, umas coisas. É diferente, brinquedo de adulto e brinquedo de criança. Eu estava meditando a esse respeito. Qual a diferença do brinquedo de adulto para um brinquedo de criança? Irmãos, criança fica animada com a performance do brinquedo ali. Se tiver luz, som. Só que o adulto, irmãos, ele vai, o adulto, dependendo do juízo do adulto, ele vai na fonte de alimentação do brinquedo. Não adianta nada o brinquedo ser bom, irmãos, e consumir 80 pilhas. Você vai passar a vida inteira como escravo das pilhas. Brinquedo de adulto, tudo recarrega. Os irmãos estão aqui? A fonte importa sim. Deixa eu te dizer, irmãos, existe uma fonte que garante a operação desse poder. Tem gente que fica, irmãos, impressionado, né, com as luzes, com o que está acontecendo. Entenda, irmãos, não se impressione com nada a partir do momento em que você consegue enxergar qual a fonte daquilo que está acontecendo. Nesse mundo natural, irmãos, as coisas acontecem, só que elas acontecem produto de algo que está acontecendo no reino do Espírito. Por favor, não me entenda mal. Existem coisas que são naturais também, e graças a Deus, a palavra de Deus ela pode nos guiar no bom senso. Mais do que isso, a palavra de Deus ela pode te guiar, o Espírito Santo pode trazer direção para qual médico você deve ir, caso você precise ir para o médico. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O Espírito Santo vai te guiar para fora de qualquer prejuízo, irmão. Para longe de prejuízo. Quando a palavra estiver habitando em mim, ser guiado pelo Espírito, vai ser resultado de ter a minha alma encharcada das palavras dele. Porque às vezes as pessoas querem ser guiadas pelo Espírito, irmãos, enchendo o coração de informações erradas. Ah não, eu estou sabendo onde eu não devo ir. Não, fique cheio da palavra de Deus. Ele vai te dizer quem encontrar, onde encontrar. Quantas vezes, irmãos, nós vemos a palavra de Deus ligando pessoas a pessoas, para que coisas comecem a mudar. Então, está tudo bem, Deus quer te guiar em como fazer e no que fazer.
Mas renovação da mente é algo que a gente não pode negociar a respeito disso. Romanos no capítulo 5, Paulo vai dizer muita coisa, mas ele diz lá no versículo 5 que aqueles que vivem segundo a carne vão se inclinar para as coisas da carne e por causa disso vão morrer. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Fica cheio das coisas do Espírito, você vai estar sendo gravitado para a paz, para a vida, para a operação de Deus. Agora fica com a cabeça só com as informações naturais, você vai gravitar para a morte. E aí eu vou chegar num terceiro aspecto. Eu falei sobre... já esqueci o que eu falei. Depois você vê a administração, falei muita coisa até agora. Mas a terceira coisa que eu quero dizer, eu falei sobre verdades espirituais, sobre o reino espiritual e natural, falei sobre a importância da meditação, mas por último eu quero te mostrar, irmãos, os efeitos dessa meditação. Lá em Provérbios 18, 14, ele diz: o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido quem o pode suster. A queda do homem foi espiritual, aquela queda espiritual afetou a sua alma e afetou o seu corpo. Na hora que uma doença se levanta, irmãos, é importante que o teu espírito esteja firme. Não é assim? E a gente sabe que esse espírito, no contexto de Provérbios 18, ele está falando sobre atitude. Amém, irmãos? Cuidado com a sua atitude na hora de passar pelos problemas. As informações naturais, elas tendem a nos jogar um pouco para baixo. Os irmãos estão comigo? Mas quando você começa a ler, irmãos, as informações de Deus ao teu respeito, elas vão te colocar para cima. Elas vão te ajudar a ter expectativa de que as coisas vão ser superadas mesmo. Agora, a atitude de um homem vai definir o que é que ele vai ter. Mais uma vez, meditação vai afetar o resultado que a gente vai ter. Provérbios capítulo 4, versículos 20 ao 22, Deus diz: filho meu, escuta as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. A palavra vida, no hebraico a palavra shaya, significa receber vida, viver de forma próspera, ou mais ainda, ter a sua saúde recuperada, ou até ter a sua vida reanimada. Já parou para pensar que a palavra de Deus tem poder para reanimar o que está morto? A palavra de Deus tem poder para reanimar o que está morto. Depois ele vai dizer, é vida para quem acha e saúde para o corpo. A palavra hebraica para saúde é a palavra marpê, e ela significa ou denota a mesma coisa que uma medicação faria por alguém. A palavra de Deus é o remédio infalível de Deus. Quando você tem a palavra, você vai ver essa palavra operando essa vida dentro de você. João 6,63, abre aí comigo, por favor. Você está recebendo algo? João 6,63, Jesus diz: o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. Repete comigo, diga: o Espírito é o que vivifica. Esse Espírito é capaz de vivificar mais do que um desfibrilador. É o Espírito que vivifica. Mais uma vez, é o Espírito que vivifica. E a carne, para nada se aproveita. O natural, irmãos, ele pode chegar num ponto que vai estar encerrando um ciclo para alguém. Mas ainda que o ciclo se encerre por causa das informações naturais, há um Espírito que pode vivificar você. Agora olha o que ele disse: as palavras que eu lhes tenho dito são Espírito e são vida. Que vida é essa, irmãos? No grego é a vida zoe, a própria vida de Deus. Existem alguns dicionários que trazem muitas informações interessantes, mas eu encontrei um aqui que diz que vida, essa vida zoe, ela se refere a algo cheio de vitalidade e animação. Ela vai infundir essa vida eterna de Deus no homem que crê. Vida, as palavras carregam a vida de Deus. Qual a vida de Deus, irmãos? A vida que criou todas as coisas, que deu origem a tudo. A vida que colocou todo ser vivo em
movimento em vida. Essa vida está disponível pela palavra. Então, quando eu ouço a palavra, eu estou recebendo o poder Zoé de Deus. O irmão o John D. Lake, ele disse: existe uma grande diferença entre você viver com base na filosofia ou você viver com o evangelho. A filosofia, segundo Lake, era a melhor luz que as mentes humanas conseguem produzir. No entanto, não consegue ter vida. Graças a Deus pela filosofia. Ilumina um certo aspecto. Mas, irmãos, ele disse: o evangelho não. O evangelho tem a vida. O diferencial dos ensinamentos de Jesus não estava tanto na novidade dos princípios morais, mas no conteúdo, que é a própria vida, que é a verdadeira luz dos homens. Irmãos, quando você recebe a palavra de Deus sobre cura, você não está recebendo a informação sobre cura apenas, você está recebendo o poder que opera cura no seu corpo. Essa vida é compartilhada por palavras. Lá em João, no capítulo 20, no versículo 30 e 31, ele vai dizer: na verdade fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes que estão escritos foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, vocês tenham vida no seu nome. Os milagres que foram escritos para que você viva pela fé. E uma vez que você começa a viver pela fé, a vida Zoé, que está no Filho, passa a operar no seu corpo. Encontre vida no seu nome. João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou Zoé, a própria vida de Deus. Quem me encontra, encontrou a vitalidade do Deus imutável e eterno. Quem recebe a mim, recebe a vida daquele que criou todas as coisas. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 4, diz que Cristo é a nossa vida. Existem outras palavras gregas para vida, tá? Bios, tem psique, que dá a ideia de o período de vida de uma pessoa, ou a alma daquela pessoa. Mas o que eu estou falando com você hoje de manhã é: irmão, te anima, porque você está cheio da vida de Deus. Uma vez que você recebe a palavra de Deus, você já está recebendo o remédio. A palavra não é Deus te preparando para alguma coisa, a palavra é Deus infundindo a vida dele dentro de você, porque o evangelho é o poder mais do que suficiente. Não importa qual a enfermidade, esse evangelho vai ter poder de trazer vida sobre uma pessoa. Os irmãos estão aqui? Vida eterna, diga vida eterna. Lá em João, no capítulo 5, Jesus disse no versículo 24: em verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, Ele também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Irmãos, imagina aí Deus lidando com um problema. Deus lá do alto do trono, irmãos, incomparável, soberano, não há comparação da vida dele com os problemas que o diabo possa surgir. Diz que ele ri quando está no trono e vê o diabo fazendo as diabolices dele. O que o diabo está tentando fazer? Olha o diabo ali tentando fazer alguma coisa. A vida plena. Sabe o que ele fez? Colocou tudo o que ele tinha no Filho. Sabe o que ele fez? Colocou o Filho dele em você e você nele. Então a vida que ele tem, você tem também. Aí pessoas escutam isso e dizem: pastor, mas e por que eu estou passando por problemas e dificuldades? Porque essa vida é ativada pela fé. Se você ficar calado, o teu espírito vai estar retido de operar em determinadas situações. E aí a gente responde na carne e espera que da carne a gente consiga a cura. Mas quando você começar a entender que você recebe cura no Espírito primeiro, e não é cura no seu espírito, eu digo no ambiente do Espírito. Quando você entra nessa consciência do sobrenatural e de que o poder de Deus está infundindo vida em você, o diabo não vai conseguir roubar a tua cura física. O diabo não vai conseguir te convencer de que não dá certo, porque eu tenho vida demais para ficar doente. É por isso que a gente encontra o apóstolo Paulo indo pregar e as enfermidades e doenças tendo medo dele.
Não, esse pregador não, velho, vamos embora, vamos fugir das nossas vidas. Por quê? Esse bicho está carregado da vida de Deus. Irmãos, é tempo da doença começar a ter medo de você, por causa da consciência que você tem, de que você está cheio da vida que o seu Pai tem, e que Ele colocou em você, por meio de Jesus. Quantos aqui foram unidos a Jesus? Quantos aqui são um só com Ele? Quantos aqui tem como reservatório a vida de Deus em você? Que tal, irmãos, a gente parar de esperar assim que, rapaz, alguma coisa vai acontecer e eu vou ficar curado. Não, eu vou deixar essa vida fluir, transbordar de dentro de mim. Por quê? Eu recebi a vida eterna de Deus. O irmão William Beckley, eu já estou finalizando, ele diz: vida eterna não é simplesmente vida que dura para sempre. Vida eterna não se trata de duração, mas de qualidade. A vida eterna é uma injeção de algo do reino da eternidade no reino do tempo. É algo da vida de Deus vindo para a vida do homem. 2 Timóteo 1,10, Paulo vai dizer: e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, que não só destruiu a morte, como trouxe luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Irmãos, está tudo bem as pessoas aí fora não saberem o que fazer, você não precisa estar perdido. Vou te dizer, quando o crente tem consciência de que ele pode ser guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, ele vai parar de ter medo do fracasso. Vou repetir, se você está doente, pense sobre isso. Se você tem certeza que pode ser guiado pelo Deus eterno, sábio, soberano, você não vai ter medo do fracasso. Por quê? Ele não conhece fracasso. Como é que ele vai te guiar para o fracasso? Não, pastor, um dia ganha, um dia perde. Deixa essa conversa, irmão, essa conversa de pecador. Não é um dia ganha, um dia perde. Não, eu ando em vitória porque eu tenho a vida. Deus é quem está me guiando. Não se trata da minha sabedoria humana, não se trata do meu entendimento, se trata de que vida eu estou portando. Aí o irmão John D. Lake, sobre esse texto, ele diz: o início da imortalidade acontece quando Deus sopra a vida dele em você, e o teu espírito se torna receptor da vida eterna em Jesus Cristo para sempre. Deus soprou de si mesmo dentro de você. Como eu encaro a enfermidade agora? Irmãos, cheio da vida de Deus. O diabo lembra do que essa vida um dia fez no inferno. O diabo lembra, irmãos, do quanto essa... Ei, irmãos, você usa repelente para mosquito? Vou lhe avisar, a vida que está dentro de você é repelente para o diabo e para as suas obras. Ele não vai conseguir chegar perto de você, como ele não conseguia chegar perto de Jesus. Se pela fé você começar a acreditar hoje de manhã, você é filho de Deus, você carrega a vida do seu Pai. O seu corpo é um ambiente hostil para doenças e enfermidades, porque o meu corpo está saturado da vida de Deus. Quando eu chego, a vida de Deus chegou. Quando eu falo, a vida de Deus está sendo liberada, comunicada. Hoje de manhã, irmãos, enquanto você está ouvindo a ministração, a vida de Deus está sendo comunicada para o teu espírito. Se você diz assim: não, eu não preciso disso, está tudo bem, você pode ir para casa crendo como quiser. Mas eu quero te dizer que se você precisa, a vida de Deus está comunicando saúde para você agora. Seu corpo está recebendo da vida de Deus, sua alma está recebendo do refrigério de Deus. O Deus que não está perturbado, irmãos, com conta para pagar. Oh, aleluia! O Deus que não está procurando, irmãos, um cartão que esteja mais livre. Aleluia! Irmãos, eu vou te dizer, às vezes ele não precisa fazer nada, só a vida dele já muda o ambiente. Tem ambientes mudando hoje de manhã, se pela fé você liberar essa vida que está em você, irmãos. Jesus disse lá em Lucas no capítulo 4: eu vim porque eu estou ungido para proclamar a libertação ao cativo. Não vou ter tempo para ensinar para você tudo o que eu gostaria, mas eu quero te dizer que se você está cativo, eu estou ungido hoje de manhã para proclamar libertação sobre você. Saia desse cativeiro, a vida de Deus te chama para fora, a vida de Deus te chama para a liberdade. A vida de Deus restaura os teus rins, restaura o teu estômago, restaura o teu esôfago, restaura qualquer ferida do seu corpo. Ei, pastor, tem uma doença que não cicatriza, vai ter que cicatrizar. Deixa eu te falar algo.
O corpo da gente, irmãos, ele foi criado por Deus para... Cortou, aconteceu um negócio, ele tem que se restaurar. O bicho foi ficando lento por causa da queda. Mas agora, irmãos, a vida de Deus está borbulhando em você. Tem gente que canta aquela musiquinha do DI, quando Jesus passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar. Irmãos, você é representante dele. Meu Deus! A pessoa, Jesus dando atestado, irmãos, eu não vou não, eu peguei 3 dias aí. Não saio daqui não, não. É tanta vida que a lepra foge. É tanta vida que o câncer se vai. É tanta vida que o que não podia se torna possível.